Olá, me chamo Edmilson e falo da Parnaíba, que fica no Piauí, e moro aqui há pouco mais de 20 anos, pois passei a vida inteira pulando de cidade em cidade à procura de uma boa oportunidade. E de companhia eu tinha meu irmão mais velho, o Antônio, que já faleceu há um tempo atrás. E sou natural do Juazeiro do Norte, e saí de lá com 19 anos, depois de uma desavença com a família. E meu irmão, meu defensor, veio junto comigo. Pois bem, só fui parar quando cheguei em Parnaíba, onde abri meu pequeno comércio. E esse ocorrido que irei contar aconteceu quando eu tinha 27 anos, em um interior de Teresina. Eu e meu irmão vimos um lobisomem. O ano desse fato foi 1984, porém eu e meu irmão chegamos em Teresina em 1982 e trabalhamos como leiteiro por 2 anos, até que um dia surgiu uma oportunidade melhor, que era para trabalhar como cortador de cana, e foi um amigo nosso que deu a dica, pois estava precisando de gente onde ele trabalhava. E num dia, sem perder tempo, saímos do nosso trabalho para ver se conseguíamos uma vaga como cortadores de cana, e na hora fomos contratados. O trabalho era bem pesado e o pagamento nem era tão bom assim, mas mesmo assim continuamos, pois agora tínhamos moradia e comida que eram pagos pelo patrão. Além do mais, o salário era maior que o de leiteiro. Pois bem, tinha cerca de uns 30 homens trabalhando lá, além da gente. De vez em quando, chegava alguém novo para trabalhar, mas também muitos desistiam, e a gente fez amizade rápido, pois ali era só nós e Deus, porque todos estávamos em situações parecidas com a minha, sem ter para onde ir. Bem, o trabalho era pesado, mas tínhamos nossa folga sagrada, que era no final de semana, sendo somente um dia que era o domingo, pois no sábado trabalhávamos até o meio-dia, e era justamente no sábado à noite que saíamos para curtir um forró na cidade, para se divertir um pouco na noitada de Teresina. E foi assim até o dia em que aquele demônio apareceu. Numa segunda de manhã, notamos o sumiço do José, um dos trabalhadores que vivia ali, um homem muito trabalhador, mas que naquela manhã tinha tomado um chá de sumiço, e alguns viram ele saindo para ir na cidade na noite anterior, só que ele sempre voltava cedo, mas naquele dia ele não voltou. Porém nem ligamos muito, pois era costume alguém ir embora de lá, pois só aguentava o trabalho quem precisava mesmo. Porém o José não tinha ido embora coisa nenhuma, pois por volta do meio-dia ele chegou para trabalhar. Ele estava muito assustado, qualquer coisinha fazia ele se tremer todinho, e até brincamos com a situação, mas calado José ficou, e só foi falar no finalzinho de tarde. E quando a noite já estava chegando, todos nós fomos para o pé de uma fogueira para fazer a nossa janta. E foi aí que o José começou a falar. "Vocês acreditam em lobisomem?" perguntou o José bem sério. Só que a gente começou a rir com a sua pergunta. E eu respondi: "O gato não tinha comido tua língua, José? Ou será que foi o lobisomem?" E começamos a rir da cara dele. Mas o José continuou sério e falou o seguinte: "Na noite passada, quando voltava da seresta, eu fui perseguido por um bicho peludo e muito grande, que só não me pegou porque fui mais esperto que ele, e me escondi no alto de uma árvore. O bicho bufava e corria perto de onde eu estava. Não era onça não, pois sei o barulho que ela faz. Eu tenho certeza que era um lobisomem." E só aí que paramos de rir e começamos a conversar sobre o lobisomem. E quem falou primeiro foi o Tocantins, um homem que já havia visto um bicho quando pequeno.
Ele falou: acredito na tua história, José, pois quando eu era mais novo, vi um bicho desse com meu pai, um animal grande e peludo, que bufava do mesmo jeito que tu falou, e ele corria de 4 e era muito rápido. E depois dessa fala dele, começaram a falar de acontecidos, mas eu e meu irmão ficamos calados, pois nunca tínhamos visto nada do tipo. Porém, eu não acreditei muito naquela história do José e que era por outra coisa que ele não tinha voltado para casa. Pois bem, passando alguns dias, novamente chegou o final de semana e ninguém estava com coragem de sair por causa da história do José. Mas eu, que sempre fui um cabra corajoso, saí sozinho, mesmo que os outros me avisassem para eu não sair, mas me arrumei e saí para ir para a Seresta. E naquela noite curti bastante, e fui o primeiro a chegar e o último a sair. E quando foi para voltar para casa, fui pelo mesmo caminho que o José havia passado e avistado o lobisomem. Mas eu não acreditava naquilo e estava despreocupado com a situação. Porém, foi naquela noite que eu vi o bicho com meus próprios olhos. Enquanto andava, eu comecei a escutar um som como se fossem palmas, e depois o barulho de algo se aproximando correndo. Aquilo foi me deixando com medo, e comecei a apressar o passo, e quando fui ver, já estava correndo. Olhei para trás uma vez e não vi nada, depois continuei a correr, até que novamente olhei para trás, porém nada de ver aquilo que vinha atrás de mim, e continuei correndo em direção à casa. Foi quando olhei a terceira vez que vi algo vindo e disparado atrás de mim. Algo negro que, quando corria, fazia uma cortina de poeira. Em desespero, comecei a gritar por socorro, mas parecia que ninguém me escutava. Foi aí que decidi parar para enfrentar aquela coisa. Puxei uma peixeira que eu sempre carregava comigo e esperei aquele demônio vir, mas o bicho talvez percebeu que eu tivesse armado e foi parando aos poucos, e lentamente ele foi ficando em pé a uns 20 metros de mim. Nessa hora senti o pior dos calafrios e minha barriga gelou na hora. Minha vontade era sair correndo dali o mais rápido possível, porém parecia que aquele pesadelo nunca iria acabar. Bom, aquela besta ficou me olhando por um tempo, mas logo ficou de 4 e adentrou o matagal. E assustado eu comecei a correr novamente, e o bicho vindo atrás de mim pelo mato. Foi quando escutei o grito que aquele bicho deu. Parecia o grito da morte, um som vindo do quinto dos infernos. Em desespero, comecei a gritar e correr feito louco, e foi aí que nem percebi o buraco no caminho e tropecei e caí no chão. Foi quando o bicho saiu do mato e começou a vir bem rápido para me pegar. Nessa hora eu só fechei os olhos e aceitei meu destino. Foi quando escutei 5 tiros. E logo depois outro grito daquela criatura. E quando abri os olhos, só vi a parte de trás daquela aberração, que era bem escura e com pelos ralos. O bicho ficou fazendo os barulhos estranhos e depois entrou no matagal em disparada. Foi quando olhei e vi meu irmão que segurava um revólver e o Francisco, um dos trabalhadores que tinha um alambique. Dei graças a Deus e me levantei para ir ao encontro deles. E contei do que tinha acontecido, e bem rápido os outros trabalhadores chegaram e souberam que o bicho que correu atrás do José foi o mesmo que correu atrás de mim. Bom, depois de tudo fomos para casa, que estava bem mais perto do que eu imaginava, e todos ficaram de orelha em pé, com medo daquele bicho atacar. Porém, depois dos tiros, ele não voltou.
e pela manhã descobrimos quem era o lobisomem. Quando todos acordaram, notamos que um dos trabalhadores não estava mais lá e era um sujeito que havia chegado há pouco tempo à procura de emprego e que nunca falou de onde era e nem o seu nome, mas chamávamos ele de aleijado por conta do seu andado que era arrastando uma das pernas. Quando ele sumiu, soubemos na hora que era ele quem virava bicho. Esperamos seu retorno para a gente dar uma boa surra nele, mas o homem tomou o chá de sumiço e nunca mais apareceu. E apesar dele ter ido embora, a gente achou melhor não sair muito de noite, e se saísse, era sempre em grupo, para caso algo acontecesse, pudéssemos nos defender. Mas por Deus, aquele bicho nunca mais apareceu. E eu e meu irmão ainda passamos uns anos naquele serviço, até a gente arrumar uma grana boa e ir embora dali, pois estávamos para não aguentar mais. E se existe trabalho mais duro que cortar cana, eu desconheço. Bem, foi assim por anos de cidade em cidade, porém essa foi a única vez que ocorreu algo dessa natureza. E se não fosse meu irmão ter atirado naquele bicho, ele teria me estraçalhado.